com o desembargador Antônio Carlos Esteves e hoje com o reforço maravilhoso da administradora Zilma Ferreira. O entrevistado de hoje é o vereador Jefferson Moura. O desembargador poeta Antônio Carlos Esteves tem algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes para o senhor. Os nossos ouvintes estão transitando, vereador, pelo caminho da sociologia aqui, porque eles identificam determinadas operações repressivas, primacialmente dirigidas contra jovens pobres e negros, como aconteceu na Operação Verão, né, em que a repressão tinha por clientela estes cidadãos com essa característica étnica. E o que, nesse contraponto, nós temos visto, será que não existe nada que esteja sendo feito, nada de nada, com relação ao atendimento da população pobre? Ou, por uma questão de justiça, nós podemos apontar, ainda que poucas, algumas operações razoáveis? Olha, essa é uma questão difícil. Não difícil, infelizmente, de identificar que, como regra, o poder público é ausente na relação com as parcelas mais pobres, né, da cidade, e as parcelas mais pobres da cidade do Rio de Janeiro, em sua maioria, são parcelas da população negra, né? Há uma origem histórica não reparada, isso é um fato, né? Basta ir nas favelas do Rio de Janeiro, basta olhar para a cor da pele da maioria das crianças que estão nas ruas. Nas prisões. Nas prisões, o sistema penitenciário brasileiro é um retrato disso. Agora, do ponto de vista do município do Rio de Janeiro, eu estou aqui para ser justo, buscando aqui políticas reais de reparação, de enfrentamento da pobreza, políticas reais que enfrentem o racismo, políticas reais que possam cuidar dessas crianças, não consigo mapear nessa administração. Eu vou voltar, se eu for puxar na memória aqui, eu vou lembrar de Leonel Brizola, no âmbito estadual, com o CIEPS. Esse foi um dos últimos projetos reais de educação, mestre Darcy Ribeiro, onde você podia acolher as crianças, né, no início da manhã, alimentá-las, e era assim porque era não só um revolucionário projeto de educação à época, fundamental no sentido da educação integral, não só no horário integral, mas na formação integral. Você tinha salas de vídeo, teatro, mas era também uma política de assistência social. Eu venho debatendo isso duramente com a secretária municipal de educação, a Helena Bomeni, venho debatendo isso duramente com o secretário municipal de desenvolvimento social, Adilson Pires, né, num bom nível de diálogo, mas debatendo com posições muito distintas. De, olha, o problema não adianta falar em educação integral na cidade do Rio, entrando às 7, saindo às 2. É evidente que estar mais tempo na escola é melhor do que estar menos tempo. Mas qual é a mãe trabalhadora, a família trabalhadora, a criança pobre, que vai ter alguém que 2 horas da tarde vai buscá-lo na escola? Essa criança vai sozinha para casa ou não vai para casa, ou essa criança vai ser junto com 10, 15 outras, na medida que não existem creches públicas apinhadas em algum lugar, muitas vezes até com boa vontade de quem está fazendo isso, mas sem condição nenhuma, né? E o projeto de CIEPS, ele buscava alimentar essas crianças. Em várias unidades, depois nós tínhamos unidades de atendimento médico, de atendimento odontológico. Ele criava um espaço de convivência, de cuidado com essas crianças, e mais, um espaço público que estava aberto à comunidade, o que é fundamental, você integrar a escola com a localidade em que ela está inserida e, obviamente, fazer da escola um polo de desenvolvimento local, desenvolvimento cultural local, transformar a escola num equipamento esportivo, num equipamento olímpico. A gente olha para essas belas obras que estão ali ao lado da linha vermelha agora sendo feitas, várias unidades sendo inauguradas na Maré. É bom inaugurar novas unidades escolares, é fundamental. O Rio de Janeiro tem déficit de unidades escolares. A maior parte das unidades escolares das nossas cerca de 1.092 escolas municipais estão em péssimas condições, não tem quadras, não tem sistema de refrigeração, as salas têm mais de 40 alunos, é uma situação delicadíssima. É grave. O Tribunal de Contas do município fez um estudo riquíssimo, agora, recente, mostrando a qualidade das escolas, a qualidade física das unidades escolares municipais, e é assustador. Mas tudo bem, então a gente tem ali do lado da linha vermelha algumas dessas unidades, mas elas não funcionam no horário de fato integral, né? A gente precisa pensar que uma criança fora da rua,
uma criança acolhida no espaço público devidamente organizada e alimentada. Isso feito por 10 anos, a gente muda o rumo dessa história, a gente salva uma geração, a gente constitui uma outra cara em termos de política pública, em termos de formação para esses jovens. Isso integrado com outros programas federais, há programas federais, a gente estaria falando de uma outra esfera. Nós tivemos, isso precisa ser reconhecido no último período, um incremento de políticas públicas federais em termos da assistência, em termos da tentativa de corrigir de políticas sociais, né, mais humanizadas e também com impacto econômico para famílias mais pobres, com estímulo econômico para os municípios se apropriarem de verbas federais para a educação. Foram vários os programas federais. No entanto, isso, como regra, não foi bem apropriado na cidade do Rio de Janeiro. Me permita fazer uma colocação complementar à sua fala, que é um pleito que eu tenho escutado bastante das organizações do terceiro setor. Muitas vezes a gente fala que eles têm que buscar a própria sustentabilidade, e a gente sabe o quão isso é difícil. Acabamos de comentar há pouco uma questão básica. Uma organização, quando tenta prestar um serviço, ela é tributada, à luz do município do Rio de Janeiro, com uma alíquota de 5% do ISS. A gente gostaria de deixar a proposta de uma nova pauta. Será que é possível revisar essa alíquota, ou pelo menos isentá-la das organizações sem fins lucrativos? Já dá um fôlego para esse trabalho complementar e a contribuição para o cumprimento das políticas públicas. Outra questão bastante relevante. Hoje o município do Rio, ela sim trabalha fortemente com a questão da renúncia do ISS, né? Parte do imposto pode ser direcionado para projetos, mas a gente fica num critério de trabalhar somente a temática cultural. Pensam nesse conjunto de articuladores que a gente tem fomentado, por que não abrir para a educação, por que não abrir para meio ambiente, porque as empresas podem trazer o direcionamento dos seus impostos também para outras áreas. O esporte, uma cidade olímpica, a gente não teve essa capacidade. Então, assim, gostaria de deixar essa pauta para uma futura fala e avaliação dessa possibilidade. Vereador, essa semana nós nos emocionamos todos com a formatura da Suzane da Silva. Suzane da Silva é uma menina negra de origem pobre que formou-se em medicina. E ela fez um discurso veemente dizendo que quando a senzala entra na universidade e vira médica, a classe média treme. E é isso que está acontecendo em nosso país. Mas isso é apenas uma introdução, porque eu verifico aqui que no seu currículo o senhor tem um compromisso muito grande com a área da saúde. O senhor faz parte da frente parlamentar da atividade de voluntários, defesa da adoção de crianças, a garantia do direito à cultura, em defesa do combate ao câncer de mama, ao câncer de pele, ao câncer de próstata, também em apoio aos fisioterapeutas, de combate à tuberculose, combate a Aedes aegypti. Nós perdemos essa guerra, vereador. Como o senhor tem colocado o seu mandato à disposição da saúde, também falida no Rio de Janeiro? Essa é uma tragédia anunciada, né? A saúde no Rio de Janeiro está doente. Hoje, quando a gente olha para a epidemia de Zika, a gente olha na verdade, para o discurso do combate ao Aedes aegypti, a gente percebe, ao andar pela cidade do Rio de Janeiro, com a inexistência de saneamento básico, né, com uma precária rede de saneamento básico. Parece brincadeira, né? Nós estamos falando da cidade do Rio de Janeiro em pleno século XXI, mas essa é a realidade não só nas comunidades pobres, mas também em muitas áreas, aí gerando, né, mais um impacto ambiental, mas com um descarte de esgoto diretamente nas nossas lagoas. A situação da Baía de Guanabara, né, um projeto... Eu me lembro quando eu entrei no Tribunal de Contas do Estado, isso era 1995, o primeiro projeto que eu vi em cima da minha mesa, a gente estava fazendo, foi para uma equipe que iria iniciar a análise das contas de gestão do governo, e o processo que estava em cima da minha mesa era um convênio entre o Estado do Rio de Janeiro e o Banco de Desenvolvimento para a despoluição da Baía de Guanabara, e um outro que era uma linha de financiamento direto do Japão para a despoluição da Baía de Guanabara. Lá se vão já mais de 20 anos, né? E a gente, já reconhecidamente pelo Comitê Olímpico, pela própria Autoridade Olímpica Municipal, nós não teremos a Baía de Guanabara despoluída sequer para os Jogos Olímpicos. Não teremos esse legado.
Essa é uma situação muito difícil. As frentes parlamentares, elas são, vamos dizer, declarações de apoio a causas, né? Então, eu tenho uma identidade, é um compromisso não só de trajetória política, mas também de formulação de política pública. Eu sou doutorando da Faculdade de Serviço Social, no projeto de políticas públicas, Política Social e Trabalho, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que está aí também falando em educação, falando em saúde, nosso Pedro Ernesto, Hospital Universitário Pedro Ernesto, a situação da universidade. E, de novo, eu acho que eu estou meio obcecado pela pauta olímpica, mas esses dias eu estava mandando uma mensagem para a Prefeitura dizendo o seguinte: está se prevendo gastar quase 230 milhões na abertura dos Jogos Olímpicos, no evento de abertura. As nossas crianças dos projetos culturais, educacionais na cidade do Rio de Janeiro, pouquíssimas delas estarão lá, né? Eu imagino que se a gente chamasse algumas das belas, né, dos belos projetos, das belas crianças, da qualidade cultural, educacional que a gente tem na nossa cidade, dava para fazer uma abertura maravilhosa e economizar pelo menos 70 milhões de reais, que é o que a UERJ precisa para funcionar um ano inteiro, inclusive com o Hospital Pedro Ernesto. Nós vamos gastar quase 230 milhões na abertura dos Jogos. Então, a gente tem buscado, não só na atividade fiscalizadora, isso é importante, porque a gestão da saúde, né, assim como a gestão da educação, é uma responsabilidade da Prefeitura, do Executivo. Não é aquele vereador que oferece consulta, que passa na frente da fila, ele está praticando crime, está burlando o sistema, né? O sistema hoje deveria funcionar. Quando você faz a sua primeira consulta, você ganha um número no sistema municipal, isso serve para você, deveria servir para você voltar, para você acessar medicamento, para você, se necessário for, fazer os exames complementares e até mesmo, nos casos mais graves, adentrar a uma unidade para um procedimento cirúrgico, enfim. Então, o papel do vereador aí é discutir no processo de elaboração do orçamento, né, qual é o volume de recursos e para onde vai esse recurso, qual é a qualidade desse recurso, e na fiscalização das unidades de saúde, que na cidade do Rio de Janeiro é uma tragédia. Essa história das organizações sociais, de empresas travestidas de organizações sociais, né, gerindo recursos sem nenhum controle, com desvio de recursos, com perda de medicamentos, com uma situação gravíssima. A situação das UPAs agora, que foram lançadas às vésperas das eleições, e agora praticamente não tem UPA nenhuma funcionando, é uma tragédia. É uma preocupação muito intensa. O ouvinte está prestando atenção, né, e está vendo o seguinte: os nossos representantes, eles não precisam ser intelectuais, não precisam ter nível superior. Ao contrário, a qualquer pessoa decente, com algum nível de raciocínio, pode nos representar. Mas, ouvinte, quando a pessoa tem possibilidade intelectual, tem uma formação, uma escolaridade razoável, dá nisso. O vereador está explicando de uma forma simples, que todos podem acompanhar, e está dizendo ao que veio. E está trazendo também, e isso foram em poucas palavras, que ele não se aprofundou, está trazendo a história e a sociologia. Ele está dizendo o seguinte: aquela tal lei áurea, que não era exatamente lei, e não era áurea coisa nenhuma, foi apenas uma forma de combate entre os donos do poder, quem era escravocrata e quem não era. E neste mar e rochedo sobrou para o escravo. Você é livre, meu querido, se vira. Aliás, a Suzane, desembargador Esteves, no seu discurso, ela disse assim: eu não sou filha de escravos, eu sou filha de pessoas que foram feitas escravos. Linda, né? Muito, e oportuno. E é um assunto que é pouco tratado, é um assunto, e a solução dos problemas passa por aí, por este conhecimento da história e da sociologia. Porque, meus amigos, não se iludam, todos aqueles que vieram das populações negras são credores de uma dívida impagável que se chama navio negreiro. Esse é o programa Encontro com a Justiça, e vamos dar algumas notícias da última semana do nosso Tribunal de Justiça, que manteve a decisão
a Prefeitura do Rio terá que mandar climatizar toda a frota de ônibus. É uma decisão judicial do Tribunal de Justiça do Rio. E também vai sediar o Rio de Janeiro um congresso da ONU, das Nações Unidas, com autoridade de 50 países para discutir a prevenção dos crimes ambientais. O juiz André Nicoliti, que é um dos poucos juízes negros do Tribunal de Justiça, está lançando o livro Manual de Processo Penal. E o Tribunal de Justiça, como já foi aqui amplamente anunciado, através da pena do juiz Eduardo Clausen, determinou a instalação da CPI das Olimpíadas. Ocupa escolas, já são 39 escolas do Rio de Janeiro ocupadas por adolescentes, estudantes, cidadãos que querem apenas melhoria na educação. Uma nota triste foi o falecimento do desembargador Paulo Dourado de Gusmão, que foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E vai haver um seminário muito interessante, cujo nome é Mulher, Mídia e Poder. Muito interessante, vai ser no próximo dia 20, às 9 horas, na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, né? Temas interessantes. Mulher que é um ser ainda subjugado, não respeitado na sua cidadania plena. Mídia, que é uma mídia a serviço do poder econômico, que não informa e nem educa, mas que faz a cabeça da opinião pública e precisa ser efetivamente discutido e conhecido, né? E o poder, essa relação de poder. Mas, meu querido Jefferson Moura, foi uma alegria muito grande tê-lo aqui no nosso programa. O tempo passa muito rápido e eu queria lhe dar 30 segundos para as suas despedidas. Aí o senhor voltará em outra oportunidade para falar mais desse seu profícuo mandato. Obrigado. Inspirado aqui pelo nosso querido desembargador Antônio Carlos Esteves. Lembrando Drummond, a noite desceu, que noite. A noite espalhou o medo e a total incompreensão. Aurora, entretanto eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos pães e das flores que repartirá com todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Anuncio o Jornal Manchete Online, edição das 12 horas com Enio Paes. Vamos para a nossa fotografia. A Rádio Manchete Online apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.